Fala aí, pessoal, chegando para a live. Já já a gente começa, esperando o Ítalo acessar aí. Fala, Bianca. Ó, o Lucas aí, NBB Mil Grau. Sou Edeni. Bem-vindo aí, pessoal. Hoje uma live que promete aí, bem diferente. Vamos falar um pouco sobre a hipnose no esporte. Vamos esperar aí o Ítalo entrar. Olha o Caião, fala Caio, grande Doc, passou um tempo lá com a gente no Pinheiros. Boa noite, Bianca, tá no Botafogo. Fala, Caião. Caião gosta bastante de basquete ali, a gente conversava muito ali de basquete, hein, Caio? Esperando o Ítalo aí, tamo junto, Caio, grande abraço. Caio foi mais um numa leva boa lá de médicos que passaram no Pinheiros, pô. Grande parceiro. Dani, fisioterapeuta. Vamos embora. Começando. O Andy aí também. O Aleph. O Aleph que me indicou a live de hoje, grande. Vamos embora, vamos conversar bastante hoje aí. Bruno Godoy, que me acompanha aí também há algum tempo. Gabi da mentoria também, bem-vinda aí. Amanhã temos outra, hein? Mentoria, o pessoal que tá aí da mentoria, vamos que vamos. Amanhã tem uma bem legal aí, hein? Amanhã vamos conversar com o Marcelinho Huertas. Vai estar na nossa mentoria aí para conversar com a galera aí no treinamento fisioesportivo na prática. Muito legal. Esperando aí o Ítalo entrar. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Samurai 4 entrou aí também. Mike, grande Mike já tá aí. Boa. Henrique. Esperando o Ítalo entrar aqui, deixa eu dar uma olhada se ele... O Ilan, grande Ilan, entrou também. Esperando o convidado entrar aqui, deixa eu ver se ele entrou. Ó o Daniel. Grande Daniel, temos curso no Live também, pessoal, de bandagem aí nesse final de semana, hein? Vamos com tudo também pro curso. Acho que o Ítalo entrou aqui, Ítalo. Se já entrou, tá aqui. Deixa eu te convidar Bora, vamos começar. João aí também, grande parceiro. Ítalo, deixa eu ver aqui se também me chamou, então eu vou aceitar, entrar ao vivo com o Ítalo. Opa, acho que entrou. Fala, Ítalo. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, e você, cara, como é que tá? Maravilha, tudo ótimo. Um pouquinho frio aqui hoje, que a temperatura dá uma caidinha, mas tudo certo. Pô, nem fala, que também tá um frio que ninguém aguenta, viu, cara? E vida de físio é corrida pra caramba, até pra marcar a live é meio complicado, né, cara? Foi É, conversando pra achar um horário aí, mas deu finalmente a gente achou e deu tudo certo. tudo certo, maravilha. Que bom, fico super feliz com o convite. E pelo que o pouco e muito que eu vi ali do projeto, de tudo isso que vem acontecendo, disso que você vem realizando, eu acho fantástico. Já está de parabéns, tá? Já fica aqui meus parabéns antes da gente iniciar esse papo gostoso de hoje. Obrigado, Ítalo. Cara, é um projeto que eu já tinha um pouco em mente, algumas pessoas me ajudaram aí, para te falar a verdade, a desenvolver. Acho que é um corte de caminho para quem quer aprender um pouco da fisioterapia esportiva aí na prática mesmo, que é o que a gente vem buscando, vem trazendo. E, cara, eu acho que o maior sonho que eu tenho ainda, devagar eu vou conquistando, mas é fazer uma fisioterapia esportiva forte, né, cara? Quanto mais Fantástico. pessoas engajadas aí a gente tiver, mais pessoas interessadas no assunto, que quiserem realmente fazer produzir, a gente só tem a crescer, né, cara? E a gente brinca muito porque a fisioterapia, às vezes, um cara fala mal do outro, que fala mal do outro, a gente vai colocando a nossa profissão para baixo. Eu até falei isso na primeira mentoria que a gente teve, eu falei, cara, a gente tem que dar parabéns para os médicos, porque você pode ir em qualquer médico que nunca nenhum vai falar mal do outro, e a gente precisa seguir mais ou menos essa linha aí, porque a nossa profissão precisa ser mais valorizada e reconhecida em todos os aspectos. E eu acho que hoje a gente vai trazer um negócio que é novo,
que é diferente, que você vai me ensinar também, porque eu não conhecia, então agradecer muito ao Aleph aí. Que E falar um legal. pouco dessa hipnose aí, né, cara, com o Que essa tratamento. tal hipnose, né? Vamos conhecer, eu vou conhecer junto aí, vamos trazer um pouco mais de informação. Então, quer dizer, conheci o Ítalo, cara, praticamente em cima da hora ali, e casou a ideia, casou o horário. A gente tentou um horário, tentou outro, no final bateu, conversou um pouquinho, bateu um papo. Mas, Ítalo, vamos lá, cara. Era para Depois acontecer mesmo, Bruno. era para fazer, cara. Você vai ver que aqui vai passar de tudo quanto é pessoa, cara, de atleta de seleção brasileira ao Schumacher, que está aí, físico do futebol de Ah, salão, que foi meu show. professor de faculdade. Então, cara, o papo vem descontraído, a gente não precisa falar uma linguagem mais complicada. Eu acho que quanto mais simples a gente for, mais simples todo mundo entende, e eu também, e vai ficar tudo mais fácil. Primeiro se apresenta aí, Italo, fala um pouquinho de você, quem você é, e como surgiu essa ideia aí da hipnose na sua carreira, na sua vida. Maravilha, muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite. Pessoal, eu tô aqui, igual o Bruno falou, por culpa de várias casos do destino, inclusive agradecendo ao Aleph que fez essa ponte, tá? Que foi muito bacana ter casado e ter visto essa grande oportunidade de a gente acrescentar a hipnose pensando no meio esportivo, nos nossos atletas. Eu sou fisioterapeuta, formado aí há mais ou menos 11, 12 anos, a minha jornada dentro, de uma forma bem resumida, foi muito interessante e é por isso que eu cheguei, acredito eu, na hipnose, porque eu percebia, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em uma clínica muito renomada que atendia diversos pacientes, principalmente da área esportiva. Essa clínica tinha essa é, pendência, digamos, essa propensão a tratar pacientes esportivos. E foi muito legal que logo no início da minha carreira, a gente tem normalmente aquele baque, né, sair da formação, já lidar com um mundo de atendimento. Acredito que quem estiver passando por isso e que está nos acompanhando, os recém-formados, ou o pessoal que está se formando, às vezes dá aquele friozinho na barriga. E como eu sempre fui apaixonado pela área esportiva, eu me senti tão em casa, tão tranquilo, e eu tive grandes professores, que foram esses mestres que estavam ali o tempo todo. E eu percebia que por mais que nós temos nossas vias de tratamento, nós temos nossa compreensão, né, da lesão, tudo mais, eu percebi que muitos pacientes tinham recidivas, muitos pacientes, a gente fazia aquele tratamento perfeito, mas as coisas não saíam bem como deveriam sair. Algumas vezes, alguns pacientes, eu percebi que por mais que eu tratava a lesão, que aquela lesão, por diversos parâmetros, estava solucionada, eu percebi que aqueles pacientes ainda precisavam tratar um medo, de certa forma, de fazer um movimento, de voltar a um ato esportivo, de voltar a ser quem ele era antes da lesão. E por mais que nós temos todos os parâmetros para mostrar para aquele paciente, para aquele atleta, né, se falando de atleta, o quão ele estava apto a voltar àquele gesto esportivo, eu percebia que ainda aquele compartimento emocional era muito importante ao corpo. Então, ao longo da minha trajetória, eu fiz minha formação em osteopatia pelo IDOT, em posturologia pela posturologia integrada. Hoje eu sou professor da Escola de Posturologia Integrada. Então, é muito bacana isso que você está fazendo, falando de integração, né, de integrar o paciente a diversas áreas, a diversas visões. Isso é muito importante, porque dentro da posturologia a gente tem essa visão, né, de estar sempre trocando, e a hipnose também vai entrar como uma luva pensando no compartimento psicoemocional. E nós não podemos esquecer que o nosso paciente, né, ele é um ser psicobiológico, né, ou bioemocional, que nós chamamos. Aqueles sistemas, na verdade, que nós conhecemos, desde o sistema músculo-esquelético, o sistema nervoso, sistema cardiorrespiratório, todos esses sistemas estão trabalhando em homeostase, em equilíbrio, e fazendo com que várias estruturas realizem funções para nós sobrevivermos. E tudo isso é regido, tudo isso, de certa forma, é gerenciado por uma percepção, por uma mente consciente e inconsciente, ou subconsciente, que nós chamamos, que vai perceber como está esse mundo à nossa volta e como nós estamos perante esse mundo, assim como a percepção de nós mesmos, como nós somos, como nós estamos,
imaginamos, o que nós pensamos de nós. Então, toda essa percepção gerencia todo esse sistema, toda essa integração de sistemas e estruturas. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que nós não podemos fazer aquele erro de Descartes, né, de dividir ali o que é psicológico e o que é estrutural, o que é físico, o que é músculo esquelético. Os dois sistemas estão entrelaçados. Então, quando nós compreendemos isso, nós como fisioterapeutas que não temos, de repente, ferramentas para trabalhar esse compartimento psicoemocional, nós nos sentimos muitas vezes sem ter o que fazer, muitas vezes ter que passar o paciente, às vezes, por um outro profissional, de repente, para uma outra área de psicologia, porém, sem entender o que está acontecendo com ele, sem poder ajudar ele. E o nosso Conselho de Fisioterapia, o Conselho Federal e Regional, já aprova, já permite com que nós trabalhamos com essa ferramenta fantástica que é a hipnose. Então, sentindo essa falta, essa necessidade de trabalhar o compartimento psicoemocional, ao longo das minhas formações, eu fui me formando em nova medicina germânica e outras compreensões, os 5 leis biológicas, e eu percebia que eu conseguia identificar, por exemplo, uma alteração na curvatura menor do estômago. Quando aquele paciente tinha uma alteração como essa, a nova medicina germânica explicava muito bem qual era o conflito que o paciente estava sentindo. Aquele atleta que tinha um entorse repetitivo de um tornozelo, essa medicina, esse conhecimento, entendendo a influência do psicoemocional sobre o físico, me falava muitas vezes qual é o conflito que aquele paciente ou aquele atleta estava vivendo. E muitas vezes eu chegava para o atleta e falava, olha, essa lesão que muitas vezes parecia sem motivo aparente, sem trauma físico, aquela lesão que apareceu e muitas vezes e nem em exames clínicos não aparecia um parâmetro maior. Muitas vezes quando você conversava com o paciente e informava ele, falava, olha, de acordo com diversos estudos, ou entendendo a influência do emocional, pode ser que essa lesão está relacionada a isso, a esse sentimento, a essa emoção específica. E muitas vezes o paciente até falava ao atleta, olha, sabe que eu passei por isso, sabe que eu estou sentindo isso, sabe que eu estou passando por isso, e toda vez que eu penso nisso, essa dor aparece. Toda vez que eu sinto isso antes de um jogo, eu não consigo render. Toda vez que eu vou cobrar aquele pênalti, eu ouço meu pai aqui atrás falando, ei menino, você foi deixar os estudos para fazer isso? Então, todo esse arcabouço psicoemocional influenciando sobre o físico, eu conseguia informar o meu paciente, mostrar para ele o que era, e muitas vezes ele até sabia já, mas ele mesmo não tinha essa capacidade de resolver aquela situação, de mudar a percepção ou como ele via aquela situação. Então, a hipnose foi a cereja do bolo que eu fui conhecendo ao longo da minha história. Eu tive um paciente que ele era de uma área comercial, ele trabalhava com vendas, e ele falou, Ítalo, se você entender a hipnose e começar a colocar nos seus pacientes, depois de tudo isso que você me falou, das emoções, e você tiver a ferramenta, vai ser fantástico. E essa pessoa, esse paciente me abriu um caminho fantástico que, ao longo da minha carreira, minha história, eu fui fazendo formações na área de hipnose, e há 2 anos e meio que eu aplico ela de forma integral nos meus atendimentos. Todos os dias eu uso a hipnose, desde a hora que o paciente me dá o bom dia, desde a hora que ele me cumprimenta, a forma de eu conversar com ele, a forma de eu ver ele, a forma de eu me dirigir a ele, até o tchau que eu vou dar depois, a forma de eu falar para ele como que ele vai se sentir após o atendimento, tudo isso já tem um conhecimento de hipnose embutido. Então é muito legal a gente entender o que é hipnose, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, o que é a hipnose mesmo, para vocês entenderem o porquê que essa ferramenta é tão poderosa e o porquê que ela é tão valiosa no mundo desportivo. Então, nesses 2 últimos 2 anos e meio, 3 anos que eu estou aplicando a hipnose com pacientes de diversas modalidades, digamos assim, de esportistas a pessoas que estão ali, de repente, em tratamentos oncológicos, que a gente usa também a hipnose de uma forma fantástica. Esses pacientes, falando hoje da área desportiva, é fantástico porque nós podemos utilizar com nossos atletas em diversas situações e diversas questões, em diversos momentos que eu vou falar para vocês logo adiante. Pô, muito legal a introdução, já deu para entender um pouco, né? Porque quando a gente entra e fala um pouco de hipnose, a primeira coisa acho que o pessoal deve pensar, assim como eu, é que vai vir aquele reloginho, né? Ficar balançando e você vai mandar eu comer uma cebola e vai dar tudo certo. E o cara que tá manco não vai sair andando, quer dizer, é uma coisa que a gente não tem realmente conhecimento. E aí você já me abre a cabeça porque é uma coisa bem relacionada, e eu costumo passar isso muito para os meus atletas, para quem me ouve, para quem está no nosso meio, que o atleta, cara, o paciente, ele acaba se abrindo muito ali porque a gente está cuidando do corpo do cara, né? Está cuidando do corpo daquele atleta, daquela pessoa, enfim.
ele é um meio de comunicação entre os dois e que, às vezes, como a Natália foi muito feliz no artigo que ela colocou, a Natália Bittencourt, a gente já conversou, que a lesão ela é multifatorial. Então, quer dizer, a lesão não é só aquele impacto que está ocorrendo, às vezes, de um trauma, mas ela pode ter um fundo psicológico, ela pode ter uma disfunção nutricional, ou sei lá, ou qualquer outra coisa que não é só aquilo que a gente está tratando, a gente está cuidando. Então, acho que essa área, quando a gente consegue realmente entender a cabeça do atleta, então ser um negócio bem multidisciplinar, é o que eu defendo, é o que eu levo, é o que eu quero aplicar no curso até que eu tô montando, eles vão ouvir eu falar isso muito o dia inteiro, cara, porque se a gente não entender as outras áreas, a gente se perde no meio do caminho. E isso funciona muito na clínica, cara, porque dentro da clínica a gente acaba sendo o centro das atenções e a gente consegue trabalhar de todas as formas. Eu consigo conversar com a nutricionista, eu consigo conversar com o psicólogo, eu falo com o preparador físico. O nosso paciente acaba sendo, se sente abraçado, né? Fala, pô, o cuidado que o cara tem, ele conversa com todo mundo, ele é o centro da atenção, e a gente acaba não perdendo mais esse paciente por conta desse cuidado que a gente tem de falar com ele. Então, quer dizer, eu acho que essa área aí que você está colocando para a gente, está abrangendo, colocando mais um pouco, e vai explicar aí para a gente com maestria, porque acho que é um campo ainda que quando a gente fala fica uma massa cinzenta, é aquilo que eu te falei, parece que vai vir aqui um reloginho pendurado e daqui a pouco você está falando e está todo mundo fazendo as coisas atrás da câmera aqui, vai funcionar. Mas, cara, me fala um pouquinho desse trabalho, como é que começa isso, desde a hora que o paciente chega ali dentro, o nosso atleta chega ali dentro e como é que funciona isso? Como é que é essa abordagem que você faz aí? Legal, Bruno. Isso você falou é puramente verdade, porque muitas pessoas falam, né? Olha, eu queria fazer hipnose, mas eu tenho medo de não voltar, né? Eu falo, mas voltar da onde? Você não vai para lugar nenhum. Então, aquela imagem do pica-pau, né? Que tinha. Não sei se você lembra, se você eu tenho a mesma idade que eu, de repente eu lembro do pica-pau que tinha aquele jacaré que tava com o chapéuzinho, ele ficava com o pêndulo, né? Então a pessoa entrava num transe ali. Então, todas essas crenças, né, que nós chamamos de crenças negativas, né? Crenças que vão impedir o paciente de entender e entrar naquele estado de hipnose, que é um estado bom para o paciente, nós temos que primeiro falar o que não é hipnose e o que é hipnose. Então é muito bacana porque, assim, começando com o que não é hipnose, como você já falou do pêndulo, a hipnose, na verdade, não é nenhuma mágica, nenhum poder de alguém sobre o outro. Eu, como hipnoterapeuta, como hipnólogo, eu não tenho poder sobre o meu atleta. Eu não vou estalar meus dedos e ele vai dormir. Por mais que pareça muitas vezes isso em apresentações, existe toda uma preparação. Então, se a gente pegar desde o Pyong Lee, que ele é um hipnólogo famoso hoje, né? Então, se a gente vê, ele explica nos vídeos que existe a preparação. Existem pessoas que são mais suscetíveis a entrar num estado de hipnose. Então, isso é interessante porque nem todas as pessoas têm a mesma resposta. Isso é legal. E hipnose, a pessoa não dorme, não é nada de misticismo, não é magia, não é nada religioso, por mais que ao longo da história, tá, teve diversas pessoas, personagens que utilizaram da hipnose de forma mística ou de forma, de repente, espiritual, mas muitas vezes de forma, assim, de uma forma inocente, porque a pessoa acreditava naquilo e não tinha os estudos que hoje nós temos dentro da hipnose, na neurociência, na oncologia, em diversas áreas que nós utilizamos a hipnose. Então, hipnose não é dormir, não é misticismo, não é mágica, a pessoa não dorme, não vai para lugar nenhum, ela não perde a consciência, ela não faz aquilo que ela não quer. Então, quando você vê aquela pessoa comendo a maçã, comendo o Cebola. tomate ali, ou a cebola, né? Como se fosse algo gostoso, como se fosse um morango, como se fosse uma maçã. Na verdade, não é que ele está sem consciência, que ele está inconsciente. Aquela pessoa, na verdade, ela alterou a forma dela ver a realidade dela. Ela aceitou uma sugestão ou uma ordem direta daquele hipnólogo, daquela pessoa que ela depositou uma crença, que ela depositou a expectativa dela, e ela aceitou aquilo como uma verdade. Então, o subconsciente dela fez uma mudança representacional para o consciente dela, e agora aquela maçã, aquele tomate ou aquela cebola tem um gosto, um sabor, um cheiro da maçã, de acordo com o que o hipnólogo sugestionou a ela. Então, você fala, eita, então hipnose o cara não dorme, o cara não vai para lugar nenhum, ele não perde a consciência, ele está consciente o tempo inteiro, então ele está te ouvindo o tempo inteiro que ele está em hipnose, aquela pessoa que lá que parece que está dormindo, quando eu vejo nos vídeos, ele está o tempo inteiro ouvindo, sabendo o que está acontecendo. Sim, hipnose, pessoal, é um estado natural do corpo.
Toda vez que nós estamos, por exemplo, assistindo um filme, nós sabemos que o filme é gravado, nós sabemos que são atores, nós sabemos que é tudo mentira o que está acontecendo ali. Porém, nós nos emocionamos, nós choramos, nós vibramos, nós rimos, né? Nós estamos nos emocionando de acordo com aquilo que nós percebemos como realidade. Então, você aceitar algo como realidade, aceitar aquilo como uma verdade, alterar a forma de você ver algo, já é o considerado um conceito da hipnose. Toda vez que nós estamos, por exemplo, isso já aconteceu comigo, você está com uma chave do carro, por exemplo, na mão, e você está procurando aonde você deixou essa chave. Nesse momento, você não percebeu conscientemente que você estava com a chave na mão. Então, você estava com uma mudança da sua percepção, com uma mudança no seu estado de consciência, e isso faz com que você entre no estado de transe, no estado de hipnose. Hipnose não é só relaxamento, não é só dormir, como a gente vê na maioria das sessões. Haja vista que aqueles atletas, né, lutadores de MMA, por exemplo, ou até nossos atletas jogadores de futebol aí que estão numa competição, que vão cobrar aquele pênalti da final, eles estão num processo de hiperfoco, de hiperconcentração, e isso também é um conceito da hipnose. Então nós vamos conhecer a hipnose como diversos conceitos: foco, atenção, concentração, expectativa, querer sentir aquilo, querer entrar naquele estado. Então, esses componentes, esses temperos, faz com que essa pessoa fica muito suscetível a alterar seu estado de consciência, seu estado de percepção da realidade. Nós vimos isso em diversas áreas, em cultos, por exemplo, e em rituais, nós vamos ver isso, existe uma expectativa, existe uma crença, existe uma simbologia, existe uma autoridade, como um padre, um pastor, um médico, um hipnólogo. O médico, quando ele fala assim, olha, eu falo isso com meus amigos que são médicos, gente, vocês não sabem a noção do poder da sugestão de vocês, porque o paciente já tem uma expectativa sobre o médico, ele já vê ele como uma autoridade, ele está com medo naquele momento, ele está fragilizado. O médico às vezes dá um diagnóstico ruim e naquele momento que o paciente entra num estado de hipnose, de transe, muitas vezes vem uma sugestão ruim, olha, em 6 meses de repente você vai perder sua vida. E o paciente pode aceitar aquilo como uma verdade e o poder da sugestão é muito forte. Então isso é muito interessante. Quem vai entendendo da hipnose, compreendendo a hipnose, nós vamos vendo o poder da sugestão que as pessoas, como nossos pais, como nossos avós, como nossos professores, têm sobre nós. Então isso é muito legal, tá? Como nós vamos falar com o filho, em vez de falar, ô moleque, seu burro, você não aprende nada. Isso é uma sugestão muito forte. Isso vem de uma autoridade e muitas vezes isso pode traumatizar uma pessoa. E aquele atleta depois que está lá, que vai cobrar o pênalti da final, muitas vezes ele está sentindo toda a sensação, toda a resposta física ou motora de acordo com traumas, conflitos que ele vem acumulando desde a infância, ou muitas vezes pode ter acontecido recente, no último jogo, por exemplo. Então, hipnose é um estado natural do corpo, é um estado que a pessoa altera, de certa forma, o seu estado de consciência, altera a sua percepção da realidade e ele aceita as sugestões, ou seja, aquilo que aquela pessoa com a autoridade, que ele depositou a autoridade, que ele aceita como verdade, sugestiona por ele, tá? Então é um conjunto, a gente fala que é um conjunto de fenômenos fisiológico, né, perceptivo, que aquele paciente se encontra naquele momento. Se nós pensarmos em consciência, em níveis de consciência, nós temos ondas que vão trabalhar os nossos níveis de consciência. O nosso cérebro é percebido por eletroencefalograma, e nós temos também níveis que nós nos encontramos. Durante o nosso dia a dia, por exemplo, nós estamos sempre variando entre ondas betas e ondas alfas. Momentos, às vezes, que a gente está um pouco mais concentrado, um pouco mais focado, nós estamos em ondas alfas, um pouco mais alerta, nós estamos em beta. E nós temos também, igual atletas, lutadores que vão cobrar o pênalti, que eles estão em gama, ou seja, eles estão em hiperestresse, em hiperfoco. E isso também é um estado de transe, de hipnose. Se nós pegarmos uma pessoa, por exemplo, que bate o carro, ela fica tão assustada, ela fica num processo de transe, que se você falar para ela, senta aqui nesse formigueiro, é perigoso ela sentar, porque ela não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes depois ela nem lembra o que aconteceu no momento do acidente, porque naquele processo ela estava com nível de consciência rebaixado e o subconsciente dela, que é a área que vai reger, de certa forma, todas essas respostas não conscientes para ela sobreviver, vai estar trabalhando de uma maneira mais alta, de uma maneira mais sensível. Então, o nosso paciente, quando nós pegamos um atleta, o que nós fazemos com a hipnose? A hipnose é uma ferramenta que nós pegamos esses temperos, crença,
expectativa, autoridade, entre outros temperos, e nós temos alguns passos que nós vamos conduzir o paciente ou o atleta a esse estado de hiperfoco, de hiperconcentração, muitas vezes de relaxamento, porque ali no consultório nós não vamos trabalhar com ondas altas, nós vamos levar aquele paciente para um relaxamento profundo. Muitas vezes nós trabalhamos em ondas que nós chamamos de teta, que são ondas com níveis mais baixos, tá? Ou até delta, para esse paciente entrar no processo de relaxamento bem profundo. Para quê? Naquele momento, o fator crítico, ou seja, a criticidade da mente dele se rebaixe, o consciente dele se rebaixe, para que o subconsciente dele fique mais aberto, mais sugestionável, mais receptivo às sugestões, ao que eu for falar, ao que eu for conduzir ele. Então, tudo aquilo que ele for sentir, tudo aquilo que ele for fazer com esse nível de consciência é muito mais potente, é muito mais forte, porque nós estamos trabalhando a nível de subconsciente. Numa divisão simples da mente, Bruno, nós poderíamos dar um exemplo de um ovo, por exemplo. Se nós pegarmos o ovo de galinha, nós falamos do modelo de Gerard Cain, que é um hipnólogo e hipnotista muito famoso, criador da Omni, que é o maior centro de hipnose do mundo. Então, esse modelo da mente é um modelo simples para nós explicarmos, claro, de uma forma metafórica, todo o potencial da nossa mente. Mas se nós pensarmos no ovo de galinha, imagine que a casquinha branca por fora ali, que nós temos o contato, é o nosso consciente. Ou seja, é a nossa criticidade, é os nossos pensamentos, são os nossos comportamentos, o que eu penso, o que eu escolho. Eu vou morar numa casa ou vou morar no meu apartamento? Consciente. O que eu estou sentindo agora? Eu senti que você me falou isso. Isso é consciente, mas o que eu senti de verdade mais profundo já é uma barreira mais profunda. Então, o nosso consciente é aquilo que a gente pensa, que a gente critica. Dentro do ovinho ali nós temos a clara, que seria a camada média, digamos assim. Ali está o nosso subconsciente, que está nossas emoções, ali sim que está aquilo que é muito importante para a gente, que são os nossos arquivos, os nossos arquétipos, tudo que é aquilo que a gente aprende desde dos nossos genes até o nosso aprendizado intrauterinos, nos primeiros anos da vida, que vão criando nossos arquivos subconscientes para gerar respostas conscientes, ou seja, para gerar análises conscientes. Então, eu vou dar uma resposta consciente de acordo com aquilo que eu já vivenciei, que eu já aprendi. Se um dia eu relei naquela tomada e levou choque, depois que eu for lá de novo, eu já vou falar, opa, eu tenho uma memória a longo prazo que está a nível subconsciente. E a gema, digamos assim, o interior de tudo ali, nós teríamos o inconsciente, que seria aquilo que nós não temos consciência, não conseguimos realmente controlar, que seria os nossos sistemas biológicos, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, nosso sistema imunológico, nosso sistema músculo-esquelético, sistema tônico-postural. Então, imagine que aquela camada do meio, que é a clara, ela influencia sobre a casca, sobre o consciente e sobre o inconsciente. Então, as emoções, os sentimentos do meu atleta, que está ali na camadinha do meio, que está ali na clara, ele vai influenciar nos pensamentos e no comportamento do meu paciente, ou seja, se ele vai jogar o medo que ele vai sentir ou como ele vai perceber aquele gesto dele depois de uma lesão, depois de uma recuperação de uma lesão, vai ser coordenado pelas emoções, pelos arquivos que está no subconsciente dele. E o inconsciente, que são os sistemas dele, vai responder também de acordo com as emoções. Então, o sistema nervoso autônomo dele, o sistema cardiorrespiratório, o sistema músculo-esquelético, o sistema tônico-postural, todo vai responder, vai se adaptar, digamos assim, a essa percepção, a esse sentimento subconsciente. Se nós resumirmos isso e dermos de exemplo, imagine que chega um ladrão aqui e fala, é um assalto aqui do meu lado. Eu vou ter uma percepção, tanto consciente como subconsciente, porque vai gerar uma emoção, um medo, qualquer coisa nesse sentido, o medo de morrer, e isso vai diretamente acionar os meus sistemas. Sistema cardiorrespiratório, eu vou ter uma frequência cardíaca aumentada, um aumento da pressão arterial rápida, pupila dilatada, aumento do tônus da musculatura músculo-esquelético, vibração na musculatura já mais periférica. Então, vou ter várias respostas de luta e fuga pela percepção que muitas vezes, antes de eu pensar conscientemente no que está acontecendo, eu já tive todas essas respostas. Então, quando nós pensamos num atleta, nós temos que entender que nós temos diversas formas de atuar com ele e mudar a vida dele, tanto pessoal como desportiva, como profissional, que é o grande
X da questão. Então, nós podemos atuar no nosso paciente, no nosso atleta, de algumas formas. Pré-competição, tá? Aquele paciente que vai ter um jogo, aquele atleta que vai ter uma competição, aquele atleta que vai ter algo muito importante que gera qualquer sentimento, que gera um medo, que gera uma ansiedade, que gera alguma alteração de performance. Então, eu consigo trabalhar isso com a hipnose. Aquele paciente que jogou e lesionou, por exemplo. E como você falou brilhantemente, não é só o trauma físico, né? Nós temos traumas emocionais, temos influências nutricionais que vão influenciar sobre o sistema musculoesquelético e também o próprio trauma físico, mesmo o trauma físico, ele gera com ele um conteúdo psicoemocional. Porque a hora que aquele jogador tem um entorse de tornozelo, que ele cai no chão, que ele vê o tornozelo dele inchando, ele fala, puta merda, desculpa o palavrão, mas, cara, bem agora que o próximo jogo é a final, meu pai e minha mãe vão vir lá do Nordeste para assistir eu aqui. E agora que eu tô em alta, o que vai ser da minha carreira? E se demorar 6 meses para recuperar isso? Será que o time. Tudo esse turbilhão emocional vai estar impactado na lesão dele. Então, nesse momento, amenizar, mudar a percepção, a gente fala de dessensibilizar ou ressignificar aquela percepção do trauma. Isso é muito importante para o jogador, para ele se recuperar daquela lesão. Isso vai favorecer os sistemas dele, inclusive bioquímico, né? Se nós pensarmos em cascatas de cortisol, cortisona, entre vários fatores bioquímicos que vão influenciar esse paciente, e também na volta dele ao desporto. Então, esse paciente que se lesionou, nós vamos tratar ele com a mudança da percepção já da lesão e também no momento que nós estamos tratando ele, que é o grande lance da hipnose na fisioterapia. Por quê? Aquele paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia ou que está numa fase aguda que ele está sentindo dor, muitas técnicas são necessárias e são doloridas, a gente sabe muito bem disso. Eles fazem aquelas caretas, aquelas dores, e algumas técnicas, por mais que pareçam ali que estão gerando algum tipo de desconforto, de lesão, às vezes o paciente fala, nossa, parece que está machucando, mas são técnicas realmente necessárias, a gente sabe disso. E muitas vezes a dor ou o medo do próprio atleta impede com que haja uma boa evolução do tratamento. Então, técnicas de anestesia e de analgesia são técnicas fantásticas que nós utilizamos com o paciente em estado de hipnose. Como isso, Ítalo? Eu levo o meu paciente, eu conduzo ele a um estado de hipnose, ou seja, eu vou como se fosse um GPS. Eu falo, olha, vira à direita, vira à esquerda, fecha os olhos, relaxa. Imagina isso, imagina aquilo. E com isso eu conduzo ele a um estado de hipnose e eu tenho técnicas para sugestionar o subconsciente dele a diminuir um estado de dor, a diminuir uma percepção de dor ou chegar até, muitas vezes, numa anestesia, a ponto de eu poder pegar uma agulha de acupuntura, por exemplo, e furar um braço ou uma perna e ele não sentir nada. Então isso é muito interessante, é muito bacana e é muito válido para diversas situações. Às vezes o paciente acabou de lesionar e está com aquela dor aguda até ele chegar a um pronto-socorro, enfim, quem trabalha ali à beira de campo, como ao longo da minha carreira eu trabalhei também, eu fui fisioterapeuta do time aqui da minha região, que jogava no Campeonato Paranaense, chegamos à primeira divisão aí, porém, como o trabalho de beira de campo é muito interessante, porque nós pegamos aquela fase aguda, aquela lesão aguda, e muitas vezes o paciente está ali gritando de dor, você quer ajudar, faz todos os processos de analgesia, porém, faltava algo um pouquinho mais profundo, e as técnicas de anestesia, de analgesia, de hipnose, são muito eficazes. Então, o fisioterapeuta que consegue trabalhar fazendo com que aquele paciente sinta menos dor, consequentemente ele vai ter uma melhora muito melhor, muito mais rápida. Depois de trabalhado isso, trabalhando com o paciente, tem o retorno do paciente ao desporto, né? Ele vai voltar agora, digamos assim, aquele gesto desportivo que ele fazia, e aí vem um outro problema, o medo. Por mais que ele saiba que você recuperou, por mais que você faça todos os exercícios, ele percebe que realmente ele está apto a algo lá, não consciente, a algo lá dentro. Muitas vezes eles falam, olha, por mais que a hora que eu vou chutar, alguma coisa segura a minha perna. A hora que eu vou fazer aquele gesto que eu vou sacar, parece que meu ombro trava, ele não quer fazer o movimento com tanta força como eu fazia antes. Então, nesse caso também, a hipnose é fantástica para nós trabalharmos com esses pacientes e mudarmos essa percepção.
Além disso, depois que o paciente retorna ao esporte, nós temos novamente uma reconstrução da percepção daquele paciente. Ele não pode se sentir pior, inferior, com medo. Existem diversas percepções que nós vamos trabalhando. Então, a hipnose, seja com uma pessoa, seja com um atleta, com um paciente, com um familiar, com um amigo, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Não é, como eu disse antes, não é um poder meu sobre o outro, não é um poder meu sobre o atleta. É o próprio atleta que se leva, se conduz a esse estado de hipnose através do meu guia, através das minhas sugestões. Como eu falei para vocês, a gente é como um GPS conduzindo esse paciente, esse atleta, a um estado que a gente possa trabalhar a nível de subconsciente, ou seja, nós podemos trabalhar com as emoções e as percepções, os sentimentos mais profundos, que isso vai repercutir tanto de uma forma comportamental, de uma forma de pensamentos, de comportamento. Aquele atleta, quando ele entrar num jogo, ele vai entrar diferente, de uma forma comportamental, e também física, ou seja, os sistemas dele também vai responder, desde o sistema cardiorrespiratório, sistema tônico muscular, entre outros. Então, trabalhando com o subconsciente, ou seja, trabalhando com os fatores emocionais que estão alterando, seja um sistema, seja uma estrutura específica, seja um músculo, seja um comportamento, né, uma ansiedade naquele atleta, tudo isso nós tratamos com a hipnose. E lembrando mais uma vez, toda hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, nós, de certa forma, conduzimos o paciente e ensinamos ele a entrar nesse estado de auto-hipnose. Tanto que depois eu ensino o próprio atleta a fazer isso de uma forma automática, de fazer isso sozinho. Então, quando ele já não está comigo, não está ali no meu consultório, ele vai entrar, por exemplo, num jogo, eu tenho técnicas que eu crio o que nós chamamos de ancoragem. E isso é muito utilizado no meio desportivo. Dentro da hipnose, uma das coisas que a gente usa muito com os atletas é ancoragem. A ancoragem, na verdade, é um conceito pavloviano, de Ivan Pavlov, que é um fisiologista russo, que ele fazia aqueles experimentos com cães. Ele ia alimentar os cães e tocava um sininho, e aqueles cães vinham comer a comida, tudo mais, e em um certo momento ele esqueceu a comida, tocou o sininho, os cães viam e salivavam. E ele percebeu, fazendo análise das salivas, que ele estava, naquele processo, estava examinando e averiguando o sistema gastrointestinal dos cães. Ele percebeu que, mesmo que só o sino tivesse presente, e não mais a carne, aqueles cachorros já salivavam o mesmo tanto de saliva, a mesma quantidade de ml de saliva que eles salivavam ao ver a carne. Então, ela percebeu que ele criou uma associação, um signo-sinal, ou seja, ele criou uma ancoragem entre um som, entre um movimento, enfim. Hoje nós criamos essa âncora com diversas vertentes, com gestos, com música, com sons, com expressões verbais. Então, o que nós fazemos? Nós levamos esse paciente, esse atleta, a um estado, por exemplo, de euforia, de vencedor, um estado que ele já ganhou aquele jogo, que ele já jogou recuperado daquela lesão, que aquela lesão já se foi e ele já jogou, já fez aquilo. Eu levo ele para um estado mental, como nós assistimos o filme e se emocionamos, através da hipnose eu levo para um estado mental, que ele tem todas as percepções sensoriais, visuais, auditivas, sinestésicas. Ele sente como se ele estivesse vivenciando aquele campeonato que ele venceu, por exemplo, ou aquela luta, eu trabalho bastante com atletas de MMA, aquela luta que ele já ganhou, que ele já derrubou o oponente, naquele estado de euforia de eu sou bom, eu sou o melhor, nada pode me segurar. Eu crio uma ancoragem, assim como o Ivan Pavlov fez, nós criamos um gesto e sugestionamos ao subconsciente dele. Atleta, a partir de agora, toda vez que você esfregar uma mão na outra, imediatamente o seu subconsciente te leva para esse estado emocional X, Y, blá, blá, blá. Aí esse paciente, a hora que ele chega lá, esse atleta, a hora que ele chega, que ele vai entrar na quadra, que ele vai entrar num campo, ele faz esse movimento e imediatamente o consciente e o inconsciente dele respondem a essa âncora, mudando toda os sistemas físicos dele, o sistema musculoesquelético, cardiorrespiratório, e mudando também a percepção
e o comportamento dele. Então é muito bacana vocês, se vocês começarem a observar, muitos atletas têm esse dispositivo, é uma coçadinha na orelha, é esfregar uma mão na outra, é dar 3 chutinhos com a bico da chuteira. Quem acompanha muitos coaches, né, pessoal da PNL, coach que está muito na moda hoje, se nós pensarmos no Tony Robbins, no Anthony Robbins, que é muito famoso, é uma pessoa muito conhecida, você vai perceber que antes das apresentações dele, ele dá uma rodadinha e ele muda toda a fisiologia dele, ele entra de uma forma diferente. Então é como se nós ligássemos um botãozinho que ativasse certas emoções, certos pensamentos, certos comportamentos e certas respostas físicas no nosso paciente. Então isso eu falo que é o suprassumo da hipnose sobre os nossos pacientes, pensando na área desportiva. É você poder ancorar um gesto, um movimento, que você leve aquele paciente a todas as sensações de percepção possível daquele sentimento que você quer ancorar ele. Então isso é de grande valia, porque aquele medo que ele poderia estar sentindo naquele momento se desfazia e trazia um momento de relaxamento, como se ele estivesse num churrasco com os amigos, ou como se ele estivesse fazendo algo que ele gosta muito. Então é muito legal, porque a nossa mente tem um poder fantástico de fazer essa mudança da percepção, de ressignificar ou de dessensibilizar aquele conteúdo que era negativo para positivo. Por último, fechando, uma coisa que atrapalha muito os atletas são as crenças negativas, ou seja, crenças instaladas ao longo da vida por autoridades como vovô, papai, olha, você nunca vai ser nada na vida, esse negócio não dá dinheiro não. Jogar bola, você acha que você vai ser alguma coisa? Crenças negativas, que por mais que a pessoa pense que aquilo não está influenciando, muitas vezes a nível subconsciente está minando, bombardeando tudo aquilo que é consciente. E aí a hipnose também, nós temos a técnica para levar o nosso paciente a esse processo de foco, concentração, de hipnose, e nesse momento nós utilizamos uma técnica de ressignificação da crença e trocamos ela por uma crença positiva. E isso é muito rápido. Às vezes eu estou falando tudo isso e a pessoa fala, nossa, Ítalo, mas em quanto tempo você faz isso? 10, 15, 20, 30 minutos, no máximo 1 hora, dependendo do que eu quero fazer. Normalmente, às vezes, se for uma técnica rápida, alguma coisa de um medo, é 10 minutos, 5 minutos, e você pega uma pessoa que falava assim, olha, eu não subo elevador de jeito nenhum, só de pensar em subir elevador, ah, não, eu não jogo campeonato de jeito nenhum, nossa, eu entro na quadra e minhas pernas tremem. E 10 minutos depois você fala assim, vamos subir o elevador, vamos descer o elevador? Ah, vamos. Você fala, ué. Aí você fala assim, vamos jogar um campeonato, uma final? Opa, dá para jogar sim, seria legal. Então é muito legal que a mudança de crença, ela é muito potente e muito importante para pensando em atletas, tá? Porque as crenças limitantes, essas crenças negativas, é o que limita a gente, não só no fator psicoemocional, mas também no fator físico e em todos os sistemas que nós pensarmos, inclusive no sistema imunológico, que é muito importante para os nossos atletas, pensando em quanto que isso pode tirar eles de quadro, tirar eles de ação. Cara, assim, nem te interrompi, porque é Tá, até tanta coisa. desculpa. Nada, cara, é tanta coisa nova assim que não é do nosso ambiente natural de estar escutando, que realmente eu até brinco com muito que eu falo que Deus deu duas orelhas, né, e uma boca para a gente escutar muito mais do que falar. E assim, cara, é tanta coisa nova que aí a gente até fica pensando aonde as coisas podem levar e o que a gente acaba fazendo muitas vezes ver técnicos de fazendo motivação, essas coisas são técnicas que realmente fazem esse destravamento e que levam o atleta a melhorar ou até o cara a decair, né? Porque cada atleta num grupo tem uma forma diferente de reagir. É a mesma coisa da nossa reabilitação. Uma coisa funciona em um, outro não funciona na outra. E aí eu vou até abrindo já, que, pô, cara, foi muito legal para a gente colocar aí as pessoas que quiserem perguntar algumas coisas, para ficar aberto para a gente perguntar e conversar, porque eu já abri aqui umas 400 dúvidas na minha cabeça com relação a isso. Porque, cara, quando a gente fala isso, sobre a hipnose, a gente entra muito num lado psicológico da coisa e deve ter um conflito com o psicólogo que não entende muito, deve falar assim, pô, esse cara tá falando de psicologia e colocar o nome de hipnose, porque é muito do trabalho do psicólogo de levar essa condição de entendimento da pessoa, do que foi o passado, do que estava travando ela, para a gente conseguir tirar essa chavinha, virar. E eu acho que essa forma de condução da hipnose, essa forma que você acabou de passar, ela tem uma diferença, assim, da Sim, psicologia perfeito. convencional. E quando a gente entra, consegue entender isso e sai um pouco daquele campo, daquele quadrado
divisão que a gente tem só da psicologia, do próprio coaching, né? Que agora virou a moda a gente ter o coach, o cara que te motiva, o cara que te põe para cima, o cara que te mostra que você pode fazer, acontece. Acho que isso daí ficou bem claro e mostra as diferenças que a gente tem com a hipnose. É uma área que eu não conhecia. Vou procurar até depois dar uma Isso, estudada. vamos Agora estudando. a gente vai ter o contato aí, vai se mantendo. Então, de Mas, repente, a cara, gente até faz outras lives e aprofundando mais no assunto. E é muito legal, Bruno, que isso que você falou é e não é essa questão do conflito. Porque se nós pensarmos com a hipnose, nós trabalhamos o emocional, o sentimento, e não a psicologia, né? Não o pensamento. Então, nós trabalhamos a emoção que aquele paciente sente em relação a uma imagem mental ou alguma coisa nesse sentido. A minha sogra é psicóloga e a gente conversa muito sobre isso. O conselho de psicologia, ele permite com que os psicólogos utilizam a hipnose, porém dentro da psicologia existe realmente, dentro da própria psicologia, né, essa faísca entre a hipnose. Se a gente pegar da psicanálise com o Freud, isso vai longe a história. Mas é muito bacana porque, assim, qualquer pessoa, na verdade, pode utilizar da hipnose porque ela é um estado natural do nosso corpo. Um vendedor, quando a pessoa senta no carro, ele fala assim, olha, se imagine dirigindo esse carro com seu pai do lado, o orgulho que ele não ia ter quando você chegasse e mostrasse o carro que você comprou. É hipnose, ele está fazendo uma ponte ao futuro, ele está fazendo aquele cara sentir visual, auditivo, sinestésico. São técnicas que a gente ensina. Se eu puder, de repente, até adiantar, eu tenho um curso chamado Fisiohipno, que é www.fisiohipno.com, que nós ensinamos justamente as técnicas de hipnose para fisioterapeutas. E é muito legal que está tudo isso mixado ali, até tem cara, a vai lei. pro campo direto, né, da fisioterapia, que é o nosso assunto aqui, onde a gente Sim. queria colocar e entender realmente isso daí. Eu até ia te perguntar, só para não fugir, não sair na minha Então, tá. cabeça, entra muito na minha cabeça a questão de energia, porque é muito do que você passa da positividade e tira esse fator de energia negativo, né, cara? E quem viu, agora não me foge um pouco o nome da série, enfim, que o cara colocaria tinha um copo com água, né? Aliás, dois copos com água, e você coloca a palavra amor dentro do copo com água e a palavra ódio dentro do outro. Quando você vai ver a molécula da água, ela se transforma em Eita. algumas coisas bem feias, né, cara? E aquela do amor é um negócio bem legal. Então, quer dizer, Os são cristais mudam capacidades. tudo. Isso, a gente tem essa capacidade, então, de não só de energia, mas de passar as coisas para outras pessoas. E, cara, é muito legal porque isso acontece realmente dentro do esporte, né? Um cara que chega lá dentro do vestiário com a cabeça baixa acaba contaminando o restante que Isso. tá. E se você não tem uma figura lá dentro que seja predominante, que mude esse ambiente, que vire essa chave de novo, a gente entra mal. Então, quer dizer, se a gente for parar para pensar no nosso técnico, no cara que está ali, se ele não for um motivador, um cara que tem uma percepção, uma cabeça dessa, aliás, uma cabeça aberta também, porque Sim. ele pode errar naquele momento e perder a condução do negócio e transformar aquilo numa coisa negativa. Então, quer dizer, isso realmente, se a gente for pegar para ir a fundo, é um negócio que é maluquice. A gente vai ficar aqui e a gente vai conversar muito, cara. Eu achei, Legal. assim, superou minhas expectativas de entender e de ir além, cara. Muito legal. Obrigado. Agradecer o Aleph que está aqui, já mandou algumas mensagens aqui, a gente acabou passando, né? Ele colocou que era como um complemento. E isso a gente coloca muito, cara. Eu discuto muito algumas terapias dentro da fisioterapia como complemento. Eu acho que eu defendo muito que a gente não pode jogar a nossa universidade fora, né, cara? Eu não posso colocar, eu larguei, eu não sou mais um fisioterapeuta, eu sou um quiropraxista, eu sou um cara que só faz a ventosa. São coisas que vêm para aumentar e melhorar a minha Completar, né? fisioterapia. Tudo é para completar. É complemento, cara, é tudo complemento. Quer dizer, isso é uma ferramenta fantástica que a gente tem, que a gente pode conduzir. O cara que está lá, ele tá lá com dor, ele está com problema, ele vai te perguntar. Eu falei isso também em outras lives, falei com o pessoal que está aqui, que tem bastante gente da mentoria que participou, que entrou. Agradecer de novo o pessoal que vem acompanhando a gente. Cara, o cara que tá ali, ele é uma pessoa e às vezes o cara nem tá fora de um treino, de um jogo, porque ele tá com dor, ele tava com problema, ele brigou com a mulher dele, ele Sim. teve um outro problema lá que o pai dele não foi no aniversário do filho. Quer dizer, cara, é tanta coisa que pode levar aquilo que se a gente não entender realmente o contexto de tudo, a gente mesmo da fisioterapia acaba ficando louco, porque a gente quer abraçar todo mundo e quer
quer resolver o problema de todo mundo rápido, e às vezes o problema dele não é aquilo ali, não é um Isso choquinho, não é um fortalecimento, não é mais uma conversa ali, saber direcionar o cara. Eu acho que é bem legal, a ideia é bem fantástica que você passou aqui hoje pra gente, viu, Ítalo? muito obrigado. Parabéns pelo Legal. trabalho, viu, cara? Obrigado, Bruno. E a vontade realmente, é igual você fala, se pudéssemos, né, nós ficaríamos horas e horas, e a minha vontade é trazer um pouquinho salpicado, assim, mas para vocês entenderem um pouco da extensão, né, do que nós poderemos atingir com a hipnose em atleta, mas fica aí já a abertura desse novo universo, o universo da hipnose, e como eu disse para vocês, desde técnicas de analgesia, de anestesia, de ressignificação, de mudar a percepção dos atletas, aquela autocobrança que os atletas têm muito, isso nós conseguimos trabalhar. Então é muito legal e, claro, a gente trabalha em companhia também de psicólogos que entendem, que compreendem esse poder da hipnose e o poder da hipnose na mão do fisioterapeuta, que é essencial e é fantástico naqueles momentos de dor, naqueles momentos de recuperação, naqueles momentos de devolver o paciente aquilo que ele fazia antes e melhor, de uma forma ainda mais potente, de uma forma ainda melhor, potencializando aquilo que é mais importante ali, que é realmente a percepção dele em relação ao mundo e dele com ele mesmo, né? Como ele se vê. Então, acho que isso é a chave de toda a felicidade, né? De como a gente se vê, a chave daquilo que é essencial para a gente. Se a gente mudar a nossa percepção de quem nós somos e de como é o mundo à nossa volta, muitas vezes aquilo que era triste se torna insignificante, muitas vezes aquilo que era ruim se torna bom. Então, às vezes as coisas não precisam mudar, mas sim a sua forma de ver aquilo. E isso com a hipnose a gente faz de uma forma fantástica. Não, cara, pô, é muito legal e realmente, se a gente parar para pensar, o cara que tem uma recidiva de uma lesão cirúrgica, quer dizer, você trabalha tanta coisa e é tão frustrante para ambos, né, cara? Não é só frustrante para o atleta, que realmente ele vai perder mais aquele tempo de uma outra cirurgia, de um tempo maior, mas para o próprio fisioterapeuta que ele fica com aquele sentimento de, pô, cara, errei em alguma coisa ou eu não fui eficaz, e isso mexe com o emocional dos dois, porque se você não tem uma relação de confiança com o seu atleta, você perde esse elo, é um destravamento que você precisa ter, porque você vai começar um outro processo que é longo, de uma nova caminhada, e saber conduzir isso de uma forma o mais natural possível e trazer esse tipo de, de nova visão que eu acho que você trouxe hoje, e acho que a maioria que passou aqui, cara, passou muita gente aqui hoje, por mais que a nossa audiência não foi lá em cima, né, com muita gente, mas ficamos em 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas, acredito que passou mais de 200 aqui hoje, e que levou um pouquinho de informação, que é o mais importante que a gente quer trazer, realmente numa linguagem bem natural. Isso é muito legal, cara. Acho que é um caminho novo para ser explorado para quem tem um interesse e para quem quer seguir realmente. Acho que o Aleph que me falou de você, a gente acabou a mentoria, logo na sequência ele me mandou uma mensagem, falou, cara, pensei no meu professor aí, ele faz um trabalho muito legal, conversa com ele, Obrigado. E, cara, calhou da gente fazer essa live aí, acho que Tá superou as fantástico. expectativas. Que Legal, legal legal. pra caramba. Eu fico Quem não super feliz. Cara, quem não acompanhou, quem não conseguiu pegar, ela fica gravada lá no meu GTV, vai ficar gravado lá, tá? Para poder ver, pegar algumas partes que querem rever, entender. Agradecer quem quiser perguntar aí, o Aleph acabou perguntando, passou aqui a pergunta, Aleph. Ó, cadê aqui, ó? Ele está perguntando para você, o Ítalo, vê se você consegue responder. Sim, Ítalo, pode. com a hipnose, podemos traçar um mapa de lesões e entender o que futuramente podemos encontrar como lesão nele? Se sim, como seria essa intervenção precoce? Como é que é? Se nós. Desculpa, eu não Tá entendi a aqui, primeira parte. deixa eu voltar aqui. Aqui, voltei. Eu não tô... Com a hipnose, podemos traçar um mapa de lesões e entender o que futuramente podemos encontrar como lesão, acho que no atleta, né, na pessoa que a gente está fazendo esse trabalho. Se sim, como Ah, seria uma intervenção precoce? tá, deixa eu pensar se eu ver se eu entendi o raciocínio. O que nós podemos fazer muitas vezes, né, é buscar através da hipnose, a nível de subconsciente, as causas emocionais daquelas lesões que são de frutos psicoemocionais. Então, nós podemos muitas vezes sugestionar ao subconsciente dele a levar o paciente, né, o atleta, àquela situação, aquela sensação, aquela vivência
seja de uma forma visual, de uma forma sensitiva, ele consegue sentir ou vivenciar a causa emocional daquela lesão que está associada, que existe um nexo causal. Isso quando nós estamos falando de origem psicoemocional. Quando o paciente tem um trauma, por exemplo, ele faz um entorse, nós podemos também, através da hipnose, sugestionar para o subconsciente dele a nos devolver o sentimento, a emoção que foi percebida junto com o trauma. Às vezes, por exemplo, eu sugestiono, olha, eu vou contar de 1 até 3 e quando eu tocar no seu ombro, o seu subconsciente vai me dizer a sensação que você sentiu naquele momento do entorse. 1, 2, 3, agora. A pessoa fala assim, medo de perder o emprego. Medo de ser mandado embora do time. Ah, e como é esse medo? Como ele vem à sua cabeça? O que você sente? Aí a pessoa começa. E aí você vai fazendo um trabalho de ressignificação, coisa que o Aleph provavelmente já está fazendo até com maestria, porque o Aleph está bem adiantado, é um cara muito estudioso aí, e nós temos dentro da formação ali técnicas para mudar essa percepção, ressignificar esse conteúdo de várias formas. Então aí sim nós mudamos a percepção. E pensando num futuro, é claro que a gente não tem como prever algo que está ainda para acontecer, mas existem algumas técnicas, tá, mais avançadas, digamos assim, da hipnose, que são chamadas de regressão, de progressão ao futuro, né? Ou se a gente fala ponte ao futuro progressiva, mas normalmente a gente fala de progressão ao futuro, ou seja, nós damos a sugestão que o tempo passou e que esse paciente já está vivendo daqui 10, 15 anos. Na verdade, ele não vai lá para o futuro, mas o subconsciente dele faz como se fosse uma matemática e mostra lá na frente o que ele está fazendo. De repente você fala assim, o que você está fazendo aí depois de 10 anos? Ah, Ítalo, eu sou cantor. Ah, mas você não jogava bola? Não, mas não era o que eu queria. Na verdade, eu queria ser cantor. Aí quando o paciente volta, você tira ele desse processo de transição, você fala, você viu que seu subconsciente mostrou para nós que você queria ser cantor daqui a 10 anos? Por que você joga bola? Ah, porque meu pai foi jogador, era o sonho do meu pai eu jogar, eu não quero frustrar meu pai. Isso te deixa feliz? Porque se você fosse cantor hoje? Então é muito legal que a gente comece a trabalhar com a individualidade, com a pessoa, tá? Então a gente não prevê algo no futuro, mas a gente pode sugestionar o subconsciente dele a criar, digamos assim, essa visualização, essa expectativa de uma percepção do futuro. E, é claro, nós podemos daí associar isso a uma lesão ou outra, ou não. Nós podemos também entender que um paciente com estresse, com ansiedade, com depressão, ele tem liberações bioquímicas que vão influenciar nos tecidos musculoesqueléticos, por exemplo, além de todos os sistemas, mas o sistema musculoesquelético. Então, um paciente que está estressado com ansiedade, com cortisol e cortisona alta, a chance dele se lesionar é muito maior do que um paciente que não tem. Então, se eu consigo avaliar e entender que ele está sofrendo disso e consigo achar a causa emocional que faz ele ter a ansiedade ou a depressão, enfim, a desculpa, a gente fala, é racional para aquilo, nós vamos lá e mudamos aquele trauma. Ó, foi uma vez que ele perdeu um jogo na final e ele errou o pênalti, isso ficou traumatizado e depois que ele perdeu aquele pênalti, nunca mais ele conseguiu ter o rendimento X. Depois que ele perdeu aquele pênalti, ele vive tendo lesão de joelho, recidiva de joelho. Tem a ver? Sim, pode ter a ver. Então, quando nós fazemos esse trabalho, a pessoa fala, olha, depois que você fez aquela hipnose, agora eu não tenho mais medo de jogar mais e nunca mais doeu meu joelho, nunca mais eu tive lesão no joelho. Então é isso, tá? Então sim, a gente pode sugestionar e tirar, mas a gente tem diversas ferramentas, né, através da anamnese, testes clínicos, para ver se existe nexo causal entre a lesão estrutural, osteomioarticular, e aquela sensação psicoemocional, aquele trauma ou aquela vivência, né, que gerou aquele sentimento negativo. Então existem técnicas, isso já falando uma palhinha aí do curso, tá? Dentro da formação do Fisio-Hipno, a gente ensina todo esse processo de anamnese, de ferramentas para você entender, compreender, extrair o conteúdo emocional consciente ou subconsciente e dessensibilizar ou ressignificar aquilo para que o paciente tenha agora um novo sistema e uma nova percepção trabalhando agora no seu corpo. Então isso é muito legal e é isso aí, é mais ou menos essa, eu acredito que seja mais ou menos essa pergunta do Aleph, tá? Ah, cara, sensacional. Eu acho que esse é um dos caminhos. A gente acaba trabalhando muito dessas formas e a gente acaba nem sabendo que tem esse trabalho todo por trás da hipnose. A gente faz desbloqueios meio que no intuitivo ali do momento, de estar com o atleta, de fazer.
eu gosto de trabalhar com meta, para você ter uma ideia. Eu gosto de pegar, por exemplo, aquele LCA, aquele cruzado que está ali e ir traçando meta, porque, cara, é chato para quem vai ter que ficar 6 meses naquele tratamento. Desculpa, 6 não, já foi a parte dos 6, nós estamos em 8 hoje, né, para poder liberar. Então, 8 meses lá com você e ele não tem meta para alcançar. Então, quando você coloca a meta para o cara realizar, para o cara ultrapassar, aquela semana que ele bateu a meta dele é uma vitória e daqui a pouco você tem outra meta, o cara está focado naquilo, tem outra e tem outra, então a fisioterapia começa a deixar de ser um negócio chato, né, que é todo dia a mesma coisa, para se tornar um desafio para aquele cara que ele precisa passar. E a gente tem que entender que às vezes ele não vai passar também aquele objetivo e que não pode gerar um bloqueio nele e que é super natural. A gente já cansou de ver na fisioterapia aí tratamento que está, né, numa ascendente e daqui a pouco ela Despenca. deu uma estagnada. Quer dizer, é natural, não é toda hora que a gente vai estar virando um foguete, senão o cruzado a gente trataria em 3 meses. Ele vai ter um momento de estagnar, vai ter as curvas, é natural, mas a gente acaba fazendo isso muito de forma sem saber muito aprofundado, porque a gente não tem isso. Por isso que eu gosto e falo para todo mundo, cara que me escuta aí, a gente tem que ter um campo de visão aberto, não é um negócio fechado. A gente tem tanta coisa que a gente não conhece, precisa aprender e entender. E se a gente colher um pouquinho, o cara não quero que ninguém saia hoje daqui, pessoal, que vai virar o Pyong da vida, mas se entender um pouquinho, seguir, escutar, conversar com o Ítalo aí, entender um pouquinho mais do trabalho dele, eu acho que isso já é fantástico, porque muda a visão, muda a percepção das coisas e às vezes te abre um campo e fala assim, pô, acho que eu vou estudar realmente porque é uma área que me interessa e que eu vou atrás. Cara, eu brinco muito que eu não quero que as pessoas sigam o caminho que eu trilhei, cara. Eu fiz 3 pós-graduação. Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, que imbecil, né? Não precisava ter feito 3, cara. Eu gostava do negócio, não sei porque eu não fui atrás desse negócio de uma vez, e encurtei o caminho. Não, mas fui e me arrependo? Não, assim, Tudo valeu para mim. aprendizado. Tudo foi aprendizado, valeu para mim. Bati cabeça, demorei 300 anos para chegar onde eu cheguei, num caminho que eu podia ter economizado e feito mais curto se eu tivesse focado, insistido e batalhado. E, enfim, eu acho que é isso que eu quero passar para todo mundo. Cara, de novo, sensacional. Vou te Obrigado. agradecer porque o tempo passou Ah, aqui que a é? gente nem viu, cara. Boa. 10:01 e a gente está aqui conversando e poderia ir longe de novo, até o Elton Opa. aqui, ó. Eu O já Elton deixo. é um. Oh, desculpa, vontade. Não, só o comentário do Elton. O Elton é outro cara que tá na Fisio, no nosso treinamento, cara, e até meu vizinho aqui, para te falar a verdade, a gente se encontrou meio que sem querer, ele tá fazendo o curso também. Ele colocou, ó, muito bom, bem esclarecedor e uma visão nova de como trabalhar não só a lesão do nosso atleta, mas também o emocional dele. Com certeza superou as minhas expectativas. E eu acho que é isso aí, né, cara? Lá, ele acabou colocando aí mais um pedacinho aqui que eu vou terminar. Eu já tinha criado interesse por terapias integrativas e bioenergéticas, agora aumentou mais. Parabéns pela live. Então, quer Show de dizer, bola. eu acho que é isso que a gente, O que a propósito gente era tem, esse. a propósito que a gente queria agregar, escutar um pouco até falei, cara, a hora que eu fui ver, eu estava aqui mais entretido numa aula, escutando, que era um Imagina. negócio realmente novo que eu não conhecia. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Finaliza, pode falar do seu curso, conta um pouco aí mais o que você quer falar para a gente finalizar. E, cara, de novo, muito Obrigado. obrigado pela oportunidade aí da gente compartilhar essa 1 horinha junto. Legal, obrigado, Bruno. Eu tenho certeza que terá outras oportunidades de a gente papear muito mais sobre hipnose e outros fatores aí desse universo psicoemocional que eu sou particularmente apaixonado e eu vi que fez toda a diferença na minha vida. Primeiro, quando eu fiz os cursos, isso mudou toda a minha vida pessoal, foi incrível e isso eu percebo reproduzindo nos meus pacientes. Então, como eu recebi um áudio de uma senhora há umas 2 semanas atrás, ou na verdade o neto dela me mandou, uma senhora de 82 anos, falando que depois da hipnose ela sentiu que ela nasceu de novo, que ela estava se sentindo como uma jovem. E isso eu falo que não tem preço, isso é incrível, isso que faz os olhos da gente brilhar. Então, atender a pessoa, enxergar a pessoa e não a doença nela, né, não o sintoma dela, isso é fantástico. Então, com a hipnose faz com que nós tenhamos essa proximidade ainda maior com os sentimentos, com as emoções, que é algo crucial
pro ser humano como uma unidade, principalmente falando dos nossos atletas, de tudo isso que a gente colocou na mesa. Que legal. E eu já deixo aqui aberto, né, as portas do meu Instagram, do meu Facebook, para vocês entrarem em contato, tá? Quiserem tirar dúvidas, aprender mais sobre hipnose. Tem diversos artigos hoje na área de neurociência, de oncologia, de odontologia. A odontologia usa muito a hipnose para fazer até tratamentos dentários. A pessoa arranca, faz extração dentárias, faz tratamentos de canais através de anestesia hipnótica. Então tem diversas coisas. Deixo aqui o convite do curso, tá? Eu tenho um curso que eu lancei esse ano, que era um sonho da minha vida, que tá mixado tudo isso, tá? Toda essa experiência, essa interpretação do ser como um ser bioemocional e também uma pitadinha de nova medicina germânica, porque nós temos que entender como que aquela emoção X gera uma tendinite, por exemplo, no músculo Y, ou gera uma lesão inflamatória na articulação X. Então, isso é muito legal, porque o curso vem com uma compreensão, um entendimento desse fator bioemocional, as correlações psicoemocional e, o mais importante, você vai aprender o que é hipnose e a colocar seus pacientes, seja atletas, seja pacientes de qualquer área de neurológica, ortopédica, enfim, qualquer área em transe, em hipnose e vai poder ressignificar e mudar os conteúdos emocionais que estão atrapalhando, seja com sintomas, seja com uma dor, seja com uma mudança no comportamento daquele paciente. Então você vai conseguir ir muito mais além do que o corpo físico. Então, para vocês, quem quiser conhecer o curso, é www.fisiohipno.com. fisiohipno.com. Entra lá, vocês vão conhecer mais sobre o curso, vocês vão ver o que é hipnose, está sendo explicado. Tem alguns vídeos bem legais para vocês verem como é que eu uso a hipnose, né? Às vezes a pessoa fala, mas como é que é isso? É um gesto, é um movimento. Entra lá que vocês vão conhecer. E hoje, como o Bruno falou da live, falou de vocês, tudo mais, eu dei uma mexidinha lá no site e criei um presente especial para vocês, tá? A hora que vocês entrarem na página para ler sobre o curso, para saber mais sobre o curso, que vai estar o preço do curso lá no finalzinho do rodapé, existe um botão lá no final que está escrito: eu assisti a live do Ítalo e do Bruno. E quem clicar naquele link vai ter um desconto especial do valor do curso, que já está com o preço de pré-venda, que está com um preço especial até dia 15. E além disso, vocês vão ter um desconto ainda maior. Então, quem quiser se aprofundar no universo da hipnose, utilizar as ferramentas assim como eu utilizo, seja com o paciente ali na clínica, ou seja na beira do campo, ou, enfim, no seu dia a dia, vocês têm uma ferramenta fantástica agora, que é essa formação do Físio Hipno. Então, vou ficar muito feliz de nos aprofundarmos juntos aí nesse universo da hipnose, tá bom? Muito legal, Ítalo, de novo, obrigado. E quem quiser dar lá, passa, vale a pena. Acho que foi muito legal, esclarecedor. E Aleph, obrigado. Amanhã a gente aí, quem está aí ainda aí da nossa turma, amanhã a gente tem uma mentoria aí junto com o Marcelinho. O Marcelinho Huertas vai estar com a gente, vai ser legal pra caramba. E Ítalo, de novo, muito obrigado. Bom descanso, que o dia Obrigado foi puxado. a você. Boa noite a todos. Até mais, um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado a todos.